No mundo da literatura e do cinema, poucos são os temas que podem cativar mais a nossa imaginação, como a ideia, não é, de um tesouro secreto, um tesouro escondido. E há tantas histórias, não é, em torno de tesouros escondidos que viram filmes. Há um explorador inglês chamado Sir Walter Raleigh, que partiu da Inglaterra em 1595 para encontrar uma cidade magnífica, que era uma cidade secreta chamada Eldorado. E esse navegador inglês, né, Sir Walter Raleigh, nasceu em 1552, morreu em 1618, e ele foi um monte de coisas. Foi corsário, espião, escritor, poeta. Então, entre 1884 e 1885, ele fundou na ilha de Roanoke o primeiro núcleo de verdade de colonização inglesa na América do Norte. E esse núcleo de povoamento desapareceu, possivelmente destruído por um ataque indígena, e nunca se achou exatamente onde ele ficava. Mas ele escreveu a respeito disso, e uma obra dele chegou até nós. Posteriormente, ele voltou para a Inglaterra e ele acabou sendo preso pelo rei da Inglaterra, James VI da Escócia e I da Inglaterra, e ele foi decapitado em 29 de outubro de 1618. Então foi uma vida realmente de aventura. E nessa obra que ele escreveu, O Descobrimento da Guiana, ele fala como ele estivera muito perto da localização do Eldorado, e a sua descrição do lugar era tão vívido, e a reputação dele como navegador, etc., tão poderosa, que por séculos os cartógrafos que mapearam o Novo Mundo colocaram Eldorado em seus mapas perto da onde Raleigh descreveu ter encontrado. E nós podemos pensar em outras coisas, não é? Que tem esse mesmo fascínio. No romance A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, de 1883, famoso, mas ele tem outras obras muito famosas. O que há um mapa do tesouro secreto, no qual um X marca o local onde está enterrado o tesouro, onde os piratas esconderam. Isso acaba fazendo parte da nossa infância, e a ideia de um mapa com um X ficou na mente de todos nós. Há um filme de ação lançado em 2004, que é A Lenda do Tesouro Perdido, não é? Então é o primeiro filme de uma série de filmes que vão acontecer, porque esse primeiro filme fez sucesso, com Nicolas Cage, e Nicolas Cage interpreta um homem chamado Benjamin Franklin Gates, que é um historiador e criptologista que procura tesouros perdidos, metais preciosos, artefatos raros, enfim. E nesse filme, que é o primeiro dessa série de filmes, porque o primeiro fez sucesso, então outros foram lançados, um grupo de homens acumulou um tesouro enorme, né? Eram maçons americanos, e esconderam durante a Revolução Americana. E o mapa para esse tesouro está codificado na parte de trás da Declaração da Independência, né, americana, e aponta para a localização do Tesouro Nacional. Até em inglês o título do filme é esse. Mas é óbvio que o Gates não está sozinho na sua busca, e quem conseguir roubar a Declaração de Independência, o que é dificílimo, e decodificar o código que está lá, então vai encontrar o maior tesouro da história americana. Então, todo o foco está no verso da Declaração da Independência Americana, onde o mapa está escondido abaixo de Wall Street.
E de todas essas histórias, a minha favorita seria a respeito de mapa e tesouro escondido. É o clássico de Alexander Dumas, né, que é o Conde de Monte Cristo. Essa poderosa história, não é? Ele que escreveu tantos livros famosos, não é? Nesse livro, não é? O Conde de Monte Cristo é na era napoleônica, na França, e Edmond Dantes, que é a pessoa principal no livro, ele é injustamente preso por uma conspiração, uma traição de amigos. Ele é preso numa ilha, Château d'If, e ele conhece nessa prisão e faz amizade com um velho meio excêntrico, né, mas muito sábio na prisão, chamado Abade Faria. Enquanto Abade Faria está morrendo, doente um dia, ele deixa um pedaço de papel, ele sente que vai morrer e dá esse pedaço de papel para ele, né, o Dantes, e diz que tem umas marcas ali no papel, não dá para você ver direito, mas ele diz que aquelas marcas secretas que foram feitas com uma tinta que só pode ser revelada pelo fogo, está o lugar marcado, um mapa, onde está um tesouro incrível. Então, esse tesouro enterrado está numa pequena ilha chamada Monte Cristo, uma ilha no mar Mediterrâneo. Então, após a morte de Faria, Dantes foge da prisão e descobre o tesouro, seguindo os passos, o mapa, não é? E é uma quantidade enorme. E então, nos valores de hoje, Dantes se tornou um bilionário instantaneamente. Tudo por causa de um velho pedaço de papel que tinha marcas que só através do fogo você poderia ver o que realmente estava lá. E depois o Conde de Monte Cristo, que é o que ele se torna, procura uma vingança lá contra as pessoas que conspiraram e botaram ele na cadeia. Então, por mais rebuscada que possa parecer para nós, Jesus compara o valor da nossa salvação, da salvação de cada um daqueles que o Pai deu a ele. Ele compara a nossa salvação com um tesouro secreto escondido em um campo, em Mateus 13:14. E o contentamento cristão, a alegria cristã faz parte desse tesouro espiritual. Uma das maiores partes desse tesouro é o contentamento cristão. Ele tem tal poder transformador que é muito mais valioso do que qualquer tesouro físico que já foi enterrado, não é, em algum lugar aqui entre nós na Terra, e gera todas essas ficções e algumas histórias reais da caça ao tesouro e da alegria ao encontrá-lo. E o apóstolo Paulo, ele afirma saber onde está, onde o tesouro do contentamento está enterrado. E a maior declaração de contentamento cristão na Bíblia é encontrado na Epístola de Paulo aos Filipenses. E para nós descobrirmos esse tesouro do contentamento, nós devemos absorver o poder do que Paulo disse para nós 21 séculos atrás. Ele diz assim em Filipenses 4:12: em todas as circunstâncias aprendi o segredo de estar contente. Então, as credenciais de Paulo merecem que a gente dê atenção ao que ele está falando e merecem atenção a este tópico. Ao estudarmos eu chamaria de a trilha sangrenta de heroísmo que caracterizou o avanço do Evangelho de Jerusalém até os confins da terra,
Eu não conheço, e eu sei que você também não, nenhum indivíduo que tenha passado por mais sofrimentos que o apóstolo Paulo, que esse homem. Ninguém enfrentou isso de maneira tão grande na história da igreja. E nenhum outro homem atingiu uma compreensão tão clara e ensinou tão profundamente o que é o contentamento cristão. Então Paulo, ele tem as credenciais, ele não está falando só sobre algo teórico, ele está falando sobre o poder do evangelho que operou na sua própria vida. Então a vida de sofrimento do apóstolo Paulo, como cristão, começou exatamente no dia da sua conversão. Ele ficou cego com a luz celestial da aparição de Cristo a ele na estrada de Damasco. Cristo, naquele dia, disse para Paulo: olha, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por causa do meu nome, em Atos 9:16. E, por exemplo, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, Paulo lista, eu diria, as credenciais do seu sofrimento. Ele diz: em trabalhos muito mais, em açoites mais do que todos, em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, né? 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia eu passei no abismo. Em viagens muito mais, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos no meio dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes com fome e sede, e em jejum, muitas vezes em frio, em nudez. Então, do verso 23 ao verso 27, ele faz ele dá essa lista de sofrimentos incríveis. E, no entanto, esta lista não é nem mesmo próximo de completar a lista de sofrimentos do apóstolo Paulo. Haveria muito mais tempo em prisões, ele suportaria aflições e perseguições de todos os tipos, que nós temos a descrição na Bíblia e que é mencionado e não descrito claramente. E o ato final, Nero o executou, decapitado, como acontecia com quem era cidadão romano. E se você olhar atentamente a lista que o apóstolo Paulo dá, ela nos sobrecarrega. Não é? Só de olharmos uma pequena parte daquilo que Paulo experimentou. Eu, por exemplo, nunca naufraguei, nunca estive num barco que afundou, mas Paulo esteve 3 vezes num navio que afundou. Ele disse que passou uma noite e um dia à deriva no mar aberto. O mar aberto, a água é muito, muito mais fria do que já é fria a água do mar. Não é? E imagine o terror de você estar no meio da água, na escuridão da noite, não sabendo a profundidade, nem os animais que estejam por ali, e você está agarrado em algo, flutuando no mar por uma noite inteira, um dia inteiro. Então ele menciona seus espancamentos selvagens, em detalhes: 5 vezes com chicotadas, 3 vezes com varas. Em Gálatas, no capítulo 6, verso 17, Paulo diz: de agora em diante, ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então as cicatrizes de Paulo nas suas costas foram um poderoso testemunho do nível de sofrimento que ele suportou por Cristo. Lá no original, ele diz
as estigmas, porque essas eram as marcas, né? Até hoje a gente fala sobre alguém estar estigmatizado. Quem tinha aquelas marcas brutais do chicote, eram as marcas que os escravos também tinham. Então eram estigmas. E as prisões romanas, onde Paulo ficou, ficar preso é horrível, né? Nos nossos dias. Mas as prisões romanas em que Paulo ficou, nelas não havia, elas eram simplesmente brutais. Não havia nenhuma preocupação com o conforto do prisioneiro e direitos humanos. Não havia nenhum plano de tantas refeições por dia. Era quando fosse. Ou cuidados médicos. E não havia nenhuma preocupação com julgamento justo, ou prazos, ou julgamento rápido. A prisão de Paulo, por exemplo, em Cesareia, durou 2 anos. Paulo teve que esperar pacientemente por sua liberdade, embora ele não tivesse cometido crime nenhum. E ele teve uma aproximação pessoal com Félix, o governador romano, que frequentemente convocava Paulo para conversar com ele, mas após 2 anos, Félix foi sucedido como governador por Festo, mas Félix deixou Paulo na cadeia. Depois de 2 anos, Paulo continuou lá, como está em Atos 24 e 27. E o sofrimento de Paulo, então, continuou. Então, é muito poderoso quando uma pessoa como o apóstolo Paulo se apresenta para ensinar lições sobre contentamento, sobre alegria, sobre paz. Se ele pode se contentar com esse nível de agonia, é óbvio que ele pode nos ensinar e dar de primeira mão o testemunho de quão poderoso é o contentamento cristão, como realmente é uma joia rara o contentamento cristão. Nós podemos ler, então, as credenciais de Paulo nas páginas do Novo Testamento. Mas a igreja para a qual ele está escrevendo, que aprendeu a estar contente, a igreja de Filipos, viu pessoalmente Paulo viver esse contentamento sobrenatural em primeira mão. Quando ele e Silas foram à cidade para pregar, e o evangelho estava chegando pela primeira vez na Europa, então a segunda maior demonstração, eu diria, de contentamento da história acontece. Eu não consigo imaginar uma exibição mais heróica, maior, de um líder cristão praticado e que prega o evangelho do que Paulo na prisão de Filipos. O relato que está em Atos 16 é simplesmente inesquecível. Paulo e Silas vão para Filipos porque Deus os conduziu para lá, não é? E lá vivia uma garota escrava, possuída por demônios, que fazia previsões do futuro, ganhando enorme quantidade de dinheiro para os seus donos que exploravam ela. Mas o demônio a levou a seguir Paulo e Silas pela cidade, gritando com voz zombeteira: estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos proclamam o caminho da salvação. Está em Atos 16, 17. E finalmente Paulo teve o suficiente daquilo, e um dia ele se virou e disse: eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. E imediatamente o demônio saiu da garota e ela ficou liberta, ficou curada, mas em vez de os donos dela, os proprietários dela, se alegrarem com a sua cura e libertação, eles lamentaram, ficaram furiosos com a perda da renda que eles ganhavam com a menina, e eles prenderam Paulo e Silas, arrastaram eles para o mercado para entregá-los aos governantes da cidade. E então eles são presos, mas não apenas presos. Os governantes arrancaram violentamente as roupas de Paulo e Silas e espancaram eles com varas diante de toda a cidade. É difícil conceber o que tal açoite, chicotadas,
fazem fisicamente e moralmente no homem, né? Então suas feridas foram tão dolorosas e tão profundas que naquela noite o carcereiro de Filipos, não é, cuidou imediatamente dessas feridas como a primeira demonstração da sua verdadeira conversão. Então, além do tormento físico, estava a profunda humilhação pública de receber uma surra tão degradante diante de toda a cidade. Então, Paulo e Silas, depois de apanharem assim, estarem em carne viva, machucados, sangrando, foram jogados na prisão para esperar o que aconteceria e o que poderia significar qualquer coisa, desde a execução ou a prisão por tempo indeterminado, 1 ano, 2, como aconteceu em Cesareia. Então, as prisões do primeiro século eram bárbaras. Então, pelo relato, não pelos livros históricos, nós sabemos que elas eram totalmente brutais. E pelo relato do texto bíblico, nós sabemos que os pés deles ficaram presos em troncos, na prisão. E nós temos imagem, até temos foto, porque essa prisão existe até hoje. E esses ambientes, você pense no fedor de dejetos humanos, era insuportável. A prisão ficava em escuridão total, não é? O lugar onde os prisioneiros ficavam. E eles tiveram que ouvir o quê nesse lugar? Eles ouviam gemidos, pragas, reclamações, palavras sujas dos outros prisioneiros ali. Então, eu diria que os 5 sentidos de Paulo e Silas estavam totalmente sobrecarregados de sofrimento. Nada belo para os seus olhos, ouvidos, narizes, língua, ou para a pele deles sentir, além de apenas frio, não é? Além disso, as perspectivas imediatas eram sombrias, senão totalmente assustadoras, sem comida, sem bebida, sem tratamento médico no horizonte. Os magistrados da cidade poderiam ter se livrado dos problemas associados a esses 2 homens com simples execuções. Então, no mínimo, eles provavelmente seriam surrados novamente. No entanto, apesar desse imenso nível de sofrimento, Paulo e Silas irromperam em canções de louvor à meia-noite, adorando a Deus pela alegria da salvação, cantando a beleza de Cristo, a glória de Deus. E este pode ser o segundo maior ato, eu diria, de contentamento sobrenatural da história. Não é? O único que supera é a submissão voluntária de Cristo a seu Pai ao morrer na cruz, porque Hebreus 12, 2 diz, pela alegria que lhe estava proposta. Então, qual foi o resultado dessa exibição de contentamento sobrenatural? Primeiro, todos os prisioneiros ficaram ouvindo, perplexos com essa demonstração de alegria e paz, independente de todas as circunstâncias. Então, talvez alguns deles logo viriam a Cristo. O que nós sabemos é que então Deus enviou um terremoto surpreendente, no qual todas as portas da prisão foram abertas e as correntes quebradas. E, apesar disso, ninguém ficou ferido e também ninguém escapou, o que faz parte também dessa coisa incrível. Então, o terremoto levou o carcereiro a supor que todos os prisioneiros haviam fugido, era no meio da escuridão da noite, o que significava, segundo a lei romana, que ele seria executado por sua negligência. Aquela era a responsabilidade dele, nada a não ser a execução seria a sua sentença. Então ele
desembainhou a espada e estava prestes a cometer suicídio, sem saber que sua alma eterna pairava sobre o abismo eterno, não é? Como um pagão que ele era. Então, de repente, saindo da escuridão, a voz de Paulo soou para resgatá-lo da morte e do inferno. E Paulo disse: não te faças mal, porque todos estamos aqui, em Atos 16, 28. Então o carcereiro pediu luzes, correu para a cela interna, e onde Paulo e Silas estavam, e tremendo ele caiu com a face no chão diante deles. Então ele trouxe eles para o ar noturno, não é? De fora, e nós sabemos que ele perguntou a Paulo no verso 30: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante que qualquer alma pode fazer, e só o Espírito Santo pode levar um homem a fazê-la sinceramente. Então, a combinação avassaladora de eventos daquela noite levou aquele homem a perguntar, depois de ouvir ali mesmo, não é, a Paulo. E a resposta de Paulo permanece para sempre, né? Permanece para a história, está sempre ecoando em nossos ouvidos. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. No verso 31. Então, bem ali, este homem brutal, não é? Veio a fé salvadora em Cristo. E aquela igreja, então, vai começar com Lídia, a vendedora de púrpura rica, aquela menina escrava liberta, o carcereiro. Então, pessoalmente, eu tenho poucas dúvidas de que a exibição sobrenatural do contentamento cristão de Paulo e Silas foi essencial para ele fazer essa pergunta e, portanto, para a sua salvação. Então, posteriormente, em outro momento nesse estudo, a gente vai falar, não é, e desenvolver melhor o poder evangelístico do contentamento cristão. Então, não é nenhum exagero dizer que o Senhor pode orquestrar circunstâncias surpreendentes, desafiadoras, não é, aflitivas para você e sua família, com o propósito principal de dar uma plataforma para a nossa esperança sobrenatural, para a tua esperança sobrenatural e o teu contentamento cristão se manifestarem para o mundo. Então, enquanto pessoas perdidas em desespero olham e veem uma paz e alegria vibrante que não se baseia em circunstâncias terrenas favoráveis, mas sim na fé em Cristo, no desfrute de Cristo, eles vão pedir, como Pedro diz, a você uma razão para a esperança que é em você. É o que Pedro diz em 1 Pedro 3,15. As pessoas não vão entender essa esperança, esse contentamento, e vão perguntar a razão. Então, essa esperança ela brilha mais intensamente quando as circunstâncias terrenas são mais sombrias. E a rara joia, né, do contentamento cristão é uma fonte radiante dessa luz no nosso mundo escuro. Então, as experiências de Paulo e Silas na prisão de Filipos foram essenciais para a fundação daquela igreja, a primeira igreja na Europa. E da Europa o evangelho chegou até nós, não é? Todos nós estamos envolvidos nessa história. Então, Paulo diz em sua epístola àquela igreja que desde o início eles se associaram a ele na propagação do evangelho, em Filipenses 1,5, 4, 1,15. E essa foi uma relação de amor forjada como, queridos? A relação de Paulo com os cristãos em Filipos foi uma relação de amor forjada no fogo da perseguição, nascido por meio de uma tremenda demonstração de contentamento cristão do apóstolo Paulo. Realmente, Paulo tinha a joia rara do contentamento cristão. No entanto, o contentamento cristão, é óbvio, não impediu Paulo de lutar contra a injustiça
de eles terem sido espancados sem julgamento, apesar de Paulo e Silas serem cidadãos romanos e a lei romana proibir isso. Então, quando veio a ordem no dia seguinte para libertá-los, Paulo recusou-se a partir em silêncio e escondido. Ele disse aos oficiais dos magistrados da cidade: eles nos espancaram publicamente, sem condenação, homens que são cidadãos romanos, que eles se eram, e nos jogaram na prisão, e agora eles nos expulsam secretamente? Não, que eles venham eles próprios e nos tirem. O contentamento cristão, você vê, não significa que aceitamos passivamente as circunstâncias adversas, sem fazer nenhum esforço para melhorar a situação, ou simplesmente aplaudimos aquilo que é injusto, a injustiça no mundo. Nem significa renunciar diante da injustiça neste mundo. Não, acredito que Paulo não estava apenas defendendo sua própria honra, mas também lutando pela liberdade religiosa da recém-igreja de Filipos, que acabara de nascer. Então ele procurou criar um espaço para eles respirarem contra a perseguição que já haviam experimentado e que certamente eles experimentariam de novo, como em Filipenses 1:30. Então, esse é o cenário no qual Paulo escreve aos cristãos em Filipos. No final da epístola, Paulo deseja agradecê-los pelo dinheiro que enviara para o seu apoio, porque Paulo novamente estava preso e ficou preso muito tempo, e ninguém sabia que Paulo estava preso, e a única igreja que mandou alguém procurar até encontrar Paulo foi os irmãos da igreja dos Filipenses, e mandou recursos, para Paulo. Então, Paulo não podia simplesmente dizer obrigado. Ele é um apóstolo, é um mentor da fé para aquela igreja e deseja desafiar eles a crescer na semelhança com Cristo. E o contentamento cristão é fundamental para esse crescimento. Então, isso é colocado de forma clara e principal para eles. Paulo diz: ora, eu me regozijei no Senhor por finalmente rever a vossa lembrança de mim, por vocês terem lembrado de mim, pois vocês já tinham lembrado, mas vocês não tinham tido a oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, de 10 a 13. Então, Paulo afirma para eles que sua alegria com os recursos que eles mandaram, o dinheiro, não é porque ele estava passando necessidade, embora Paulo estivesse passando, e necessitava de muitas coisas, mas muito pelo contrário, ele diz que aprendeu a ficar contente, seja quais forem as circunstâncias que ele estivesse vivendo. Ele estava satisfeito em Cristo antes que o dinheiro dos filipenses chegasse. Ele ficará satisfeito em Cristo usando o dinheiro deles para as necessidades dele. E ele vai ficar satisfeito em Cristo depois que o dinheiro for gasto e acabar. Ele então aprendeu o segredo de estar contente, seja estando cheio de abundância ou definhando em necessidades. Ele sabe como se contentar em um banquete luxuoso e também sabe como se contentar em uma prisão fria, com o seu estômago vazio, com o seu estômago roncando. Então, efetivamente,
Ele está dizendo que o dinheiro deles não vai melhorar em nada o estado da alma dele em Cristo, o estado de contentamento. Ele não pretende com isso, de forma alguma, insultá-los ou não ser grato com a preocupação, a dádiva, o presente que eles mandaram e o cuidado que eles tiveram com ele. Ele simplesmente quer usar a si mesmo como um exemplo nessa questão do contentamento cristão, não é? De realmente termos essa joia rara do contentamento cristão. Era como se ele estivesse dizendo para eles lá: vocês se lembram de mim, eu sou o homem que plantou uma igreja cantando à meia-noite na prisão da cidade de vocês, com as costas toda arrebentada, com o estômago vazio, né, com as costas sangrando. Na verdade, eu sou agora ainda mais forte em Cristo do que era antes. Eu cresci mais ainda. O mesmo segredo do contentamento permanente e sobrenatural é meu em Cristo e é de vocês também. Esse tesouro é nosso. Então, mesmo assim, depois que a lição foi dada, Paulo expressa claramente sua gratidão a eles por sua bondade e generosidade para com ele. Ele diz: foi muita gentileza sua compartilhar minhas aflições e necessidades, no verso 14. E ele prossegue dizendo que eles têm feito isso desde o início, quando o evangelho os alcançou, no verso 15. E ele agradece por eles renovarem esse padrão de generosidade e cuidado para com ele, Paulo. Mas mesmo aqui, os pensamentos de Paulo voam acima dos recursos, não é? Da bolsa de prata e do pão e dos cobertores, né? do casaco que ele vai poder comprar. Seus pensamentos avançam para o dia do julgamento e para a eternidade, além do dia do julgamento. E ele diz: seu presente, sua generosidade, seu amor será acreditado em sua conta nos livros do Senhor, e eles receberão uma recompensa eterna no último dia, no verso 17 e 19. Paulo está tão profundamente feliz com as recompensas eternas das outras pessoas quanto as suas próprias. Ele se alegra mais por ver o quanto o evangelho transformou o coração daquelas pessoas, e ele quer levar eles a experimentarem profundamente esse tesouro, que flui do evangelho, essa joia rara do contentamento cristão. E é isso que nós vamos continuar vendo no próximo vídeo. Amém, queridos? Amém. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. Jesus. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to